Bom dia. Vamos falar hoje sobre o tema varizes. É um prazer estar aqui recebendo vocês para falar sobre esse tema. Eu vou falar um pouco sobre varizes e após a fala eu vou abrir a perguntas e estaremos respondendo as dúvidas, esclarecendo o máximo possível sobre o assunto. Olá, seja bem-vindo. Olá, mais uma pessoa, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer ter vocês aqui. Isso. Essa interação é muito boa, é um prazer ter vocês aqui. Eu vou falar hoje sobre o tema. Olá, Nick, seja bem-vindo. Prazer ter você no grupo. Vilma, prazer. Seja bem-vinda. Então, nós vamos falar hoje sobre varizes. Varizes é um tema muito em voga, um tema importante. Varizes é uma doença que acomete iminentemente as mulheres. Tudo bem, Carla? Seja bem-vinda. A maioria das mulheres que são acometidas por isso, numa proporção de 2 a 4 para cada homem, ou seja, a maioria são mulheres que são acometidas por essa doença. E varizes é um quadro que iminentemente acomete os membros inferiores. Não é apenas, ocorre varizes não apenas nas pernas, nos membros inferiores, mas pode acometer outros locais também. Nós temos varizes em outros locais, varizes no esôfago, varizes em outros, varizes hemorroidárias. Então temos essas alterações das veias em outras localidades também. E o que são varizes? Varizes são veias, são vasos que sofrem alterações, né? São vasos, são veias que sofrem dilatações e se tornam tortuosas e acabam não conduzindo, não transportando o sangue de uma forma satisfatória. As veias, a função dela nas pernas é conduzir o sangue dos pés, da parte mais que a gente chama mais distal dos pés, de volta ao coração, né? Quando esses vasos se tornam dilatados, se tornam tortuosos, eles acabam não conduzindo de forma satisfatória, se tornando o que a gente chama de vasos varicosos, as varizes, né? E o que influencia no aparecimento dessas varizes? Vários fatores podem influenciar nisso, né? Dentre elas, a idade acima dos 40 anos, sobretudo, influencia no aparecimento das varizes. O fator genético é fundamental no aparecimento, né? A herança genética é muito importante. Vale lembrar que a mãe transmite a herança genética para a filha com uma maior frequência ou com a maior possibilidade para os filhos, e o pai com a menor frequência. Porém, se o pai transmitir à filha, a gravidade se torna maior, ou seja, a mãe é a herança de possibilidade e o pai é a herança de gravidade. Então a herança genética é muito importante. E existem outros fatores que contribuem, que a gente chama de fatores de risco, que contribuem para o agravamento, para o surgimento das varizes, das doenças varicosas. Dentre elas, a obesidade, dentre elas, a gestação, o trabalho na posição ortostática, ou seja, na posição de pé por tempo prolongado, pessoas que permanecem de pé por tempo prolongado. Eu tenho vários pacientes que são professores, vários pacientes que permanecem de pé por muito tempo, ou na posição sentada. Isso contribui para quê? Essa coluna de sangue na perna pesa mais na parte distal, mais na parte inferior, e faz com que os vasos da perna se tornem dilatados,
faz com que esses vasos da parte mais inferior se tornem dilatados e vão se tornando insuficientes, ou seja, não vão conduzindo de forma satisfatória o sangue de volta para o coração. E o que isso vai ocasionar? O que isso vai levar no paciente? Vai levar ao inchaço nas pernas, vai levar a dores nas pernas, a sensação de queimação naquele local onde aparecem as varizes, naquele local onde ficam os novelos varicosos, né, as veias varicosas, sensação de queimação, de peso, de cansaço. Isso é mais significativo no período vespertino, ou seja, no final do dia, que é o período onde o paciente ficou o dia todo de pé e acaba tendo a sintomatologia mais proeminente no final do dia. Então, esses são os principais sintomas. Numa situação um pouco mais agravada, numa situação um pouco mais avançada, surgem também outros sintomas. E quais são eles? Coceira, ou seja, prurido próximo ao tornozelo, vermelhidão, e às vezes em casos ainda mais graves, onde a gente chama já de insuficiência venosa crônica, lesões, úlceras nas pernas. Então é uma doença que precisa ter muita atenção, tá? Fora que as microvarizes, as chamadas telangiectasias, muito comum, sobretudo nas mulheres, na região de coxa, na região atrás do joelho, na região poplítea, isso é extremamente antiestético. E eu costumo dizer no meu consultório que beleza é saúde e é necessário o tratamento disso aí. Como é feito o diagnóstico de varizes? Como é que se chega a esse diagnóstico de varizes? O diagnóstico de varizes, 50% dele é clínico. A maioria do diagnóstico é clínico. A gente precisa apenas do olhar do especialista, na maioria das vezes, para saber que é doença varicosa. Os exames complementares, eles vão nos auxiliar, na maioria das vezes, a saber se existe uma complicação da doença varicosa. No caso, a utilização do ecodoppler. O ecodoppler ele pode ser utilizado para saber se existe ou não uma alteração no fluxo da safena, uma alteração no fluxo de alguns vasos subdérmicos. Então, existem o aporte de exames complementares para quê? Para nos auxiliar, mas o mais importante é o olhar do especialista. Então, é importante procurar o especialista para fazer essa avaliação, correto? E como é que a gente pode tratar as varizes? Aí depende do nível e do grau em que o especialista encontra essa alteração. Se nós encontramos um caso mais brando, podemos tratá-la de forma mais conservadora, ou seja, de uma forma não cirúrgica. Se encontramos doença varicosa, num caso onde há apenas microvarizes, pode se tratar com escleroterapia, com meias elásticas, com medicações para diminuir a sintomatologia. O que ocorre muitas vezes, porém, é que os pacientes demoram e retardam a procura ao especialista. E isso resulta em quê? Resulta que, na maioria dos casos, o tratamento se torna iminentemente cirúrgico. E aí a necessidade da retirada desses vasos tortuosos, desses vasos com alteração, dessas varizes. Então, acaba se tornando muitas vezes o tratamento eminentemente cirúrgico, o tratamento de varizes.
E como que a gente pode prevenir, como é que a gente pode desacelerar a evolução, como é que a gente pode retardar o aparecimento dessas varizes. Uma vez que eu mencionei que o aparecimento, essa é uma doença que é muito influenciada pelo fator genético. Exercício físico é muito importante. Atividade física é de extrema importância. Por quê? A panturrilha, também chamada de segundo coração, faz a contração da musculatura da panturrilha, vai comprimir as veias e a compressão dessas veias vai levar o sangue de volta ao coração. E por um sistema de válvulas, esse sangue é conduzido ao coração. Então, se o paciente tem uma panturrilha flácida, se o paciente é um paciente sedentário, ele acaba não conduzindo de forma adequada esse sangue. E aí se torna um paciente com perna inchada, com a perna dolorosa, e essa evolução se torna mais rápida. Em gestantes é fundamental a realização de atividade física, atividades aquáticas, porque diminui o impacto, mantém o trofismo e mantém a atividade da panturrilha, fazendo com que ela mantenha a força de contração, com o movimento de báscula do pé, fazendo com que haja contração dessa panturrilha, desse músculo, e ejetando esse sangue na direção do coração. Então, a atividade física é fundamental. Outro fator muito importante é o controle do peso. O controle do peso é importante porque a gordura abdominal ele acaba se tornando um obstáculo ao retorno do sangue. A gordura abdominal ela pesa sobre os vasos abdominais, diminuindo esse retorno de sangue para o coração. Isso é semelhante ao que ocorre na gestante. A gestante, à medida com que vai avançando a gravidez, ela vai se tornando, também por outros fatores, por uma hemodiluição, pelo aumento de líquido, a gestante também vai aumentando o inchaço, o edema nos membros inferiores, nas pernas, e aumentando também o quadro de varizes. Por quê? Porque pesa sobre esses vasos e dificulta o retorno do sangue. Então, além dos fatores hormonais, além da retenção de sangue da gestante, tem esse fator que se assemelha à obesidade. Outro fator muito importante é a dieta. Por quê? Porque a dieta irá controlar o intestino, a dieta rica em fibras. A dieta rica em fibras evita que o paciente fique com constipação intestinal. A constipação intestinal também é um fator que contribui de forma negativa para a piora do quadro. Ou seja, é necessário controle da dieta com fibras, rica em fibras, para que se tenha um trânsito intestinal satisfatório. Então, doença varicosa, ela é de característica, carrega uma herança genética. Ela é influenciada pela idade. Ela surge com o paciente em ortostatismo ou de pé ou sentado em posição em tempo prolongado. Porém, dá para se controlar, dá para se prevenir, dá para se desacelerar a evolução dessa doença. Além disso, é importante que o especialista, o cirurgião vascular, seja procurado para quê? Porque além dessas condutas, é importante a utilização de meias terapêuticas para que seja utilizada durante o trabalho. E essas meias vão auxiliar a compressão da perna, e a compressão ocorre
de distal para proximal, ou seja, dos pés para a coxa, favorecendo, facilitando, tornando mais rápido o retorno desse sangue para o coração. Então existem vários artifícios para se melhorar, para se facilitar esse retorno venoso. Essa explanação, eu ressalto que não se trata de uma consulta médica, é um esclarecimento às pessoas que estão nos acompanhando, que é um prazer fazer isso, mas não descarta o acompanhamento com o especialista. Por quê? Porque cada avaliação é individual, cada paciente tem que ser avaliado e acompanhado de forma individual, e o tratamento tem que também ser individualizado, tem que ser de cada paciente de uma forma particular. Então, o que eu gostaria de falar sobre varizes, sobre doença varicosa, de uma forma sucinta, basicamente era isso, e agora eu vou abrir a vocês para perguntas, para que vocês estejam esclarecendo algumas dúvidas. Foi um prazer estar com vocês e com certeza estaremos em outras oportunidades conversando sobre outros assuntos. Aqui a Larissa Matias, o que causa as varizes? Então, Larissa, como eu mencionei, as varizes, o que influencia muito é a posição ortostática, a posição de pé, influencia bastante nisso, tá? A idade influencia também, e as questões genéticas também influenciam nisso. É importante evitar o sedentarismo, é importante realizar atividade física. Como que trata? O tratamento pode ser com meias elásticas, o tratamento pode ser com aplicações, e o tratamento dos vasinhos. Existe uma pergunta aqui: como é que a gente pode tratar esses vasinhos? Olha só, o tratamento desses vasinhos, que são extremamente antiestéticos, pode ser com escleroterapia, essa secagem desses vasinhos. Pode ser por escleroterapia convencional, né? Pode ser com laser, pode ser por radiofrequência, pode ser por crioescleroterapia, e aí é fundamental o especialista avaliar, porque cada calibre de vaso a gente trata de uma forma diferente, cada situação a gente trata de uma forma diferente, tá bom? É fundamental essa avaliação. A pergunta aqui se é hereditário. É hereditário. Doença varicosa tem um grande peso na hereditariedade. É sim transmitida de pai para filho, tá bom? O fator hereditário tem uma grande relevância. O peso também influencia. A pergunta aqui sobre o peso, o aumento do peso influencia de uma forma negativa muito grande. O uso de salto, estava faltando essa pergunta, importantíssimo. O uso de salto é fundamental. Às vezes as pessoas acham: vou usar uma sandália rasteirinha ou um sapato rasteirinho que vai ser ótimo, não vai me dar dor nas pernas. Errado. É fundamental um salto de uns 3 centímetros. Por quê? Porque há, dessa forma, uma distribuição melhor do peso com esses 3 centímetros. Se a mulher utilizar um salto de 11, um salto 10, 12 ou um salto 15, isso distribui muito mal o peso do corpo sobre os pés. E aí a panturrilha fica mal utilizada. A panturrilha, o movimento de contração da panturrilha fica comprometido. E dessa forma existe um prejuízo muito grande do retorno do sangue das pernas. Então, sim, salto prejudica. Salto alto prejudica. Uns 3 centímetros, um escarpãozinho, ótimo. Rasteirinha não é uma boa. Quem precisa operar, isso, paciente que tem dor, quem precisa operar, o que fazer? Armazenar as dores. Olha só,
A cirurgia ela é muito importante, sim, para amenizar dores. A cirurgia, a retirada dos vasos, das varizes, ameniza muito as dores. Por quê? Porque a dilatação desses vasos, o aumento do calibre desses vasos, também é acompanhado da liberação de substâncias inflamatórias que estão no sangue, e isso causa dor. Tá? Até o momento da cirurgia, você vai procurar um especialista e ele vai te avaliar e vai passar uma meia propícia, adequada ao seu tamanho. Não basta ir à farmácia, eu ressalto isso. Muitos pacientes procuram o especialista com meia de tamanho incorreto. Isso é errado. Às vezes você procura uma meia que não é proporcional ao que você deveria estar usando. Então, procure um especialista e use uma meia até a cirurgia. Veja bem, outra coisa muito importante, a cirurgia de varizes, ela não é só estética. Existe a pergunta aqui, é só estética? Não, não é só estética. E outra coisa, o Tratado de Cirurgia Vascular, ele ressalta a questão estética como o primeiro item no cuidado de doença varicosa, no cuidado da doença varicosa. Tá? Então, não despreze a questão estética. Outra coisa muito importante, microvarizes, telangiectasias, que ficam na coxa, causam muita queimação, eles causam muito desconforto e sim, podem ser tratados de forma conservadora no consultório com aplicação, escleroterapia. Então, é muito importante. Tá bom? Isso, varizes hereditário, pergunta aqui, como a gente mencionou. Pergunta, e pé chato prejudica? Olha só, o pé chato, ele é uma alteração que existe na estrutura óssea e então ela prejudica a distribuição do peso. Então ela causa dores articulares, osteoarticulares, e também vai causar dores nas pernas, que muitas vezes é confundida com a dor de problemas circulatórios. Eu tenho muitos pacientes que me procuram em função disso aí. Então, procura um especialista, porque às vezes é concomitante, pé chato e doença varicosa. Então, procure um especialista para ser avaliado, porque as duas coisas podem se apresentar de forma concomitante. É possível sim, é possível ter esporão no pé e doença varicosa? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É importante porque às vezes tem esporão calcâneo e é uma dor muito grande, é um desconforto considerável e a concomitância de doença varicosa e esporão calcâneo pode sim existir. E deve se tratar as duas coisas. Tá bom? Isso sem dúvida pode ocorrer. Usa-se microespuma. Na realidade, espuma é uma técnica também que a gente utiliza. A espuma, particularmente, no meu caso, como profissional, a espuma eu não utilizo para questões estéticas. Eu utilizo mais no tratamento de insuficiência venosa crônica. Porém, ela sim, a literatura a indica como tratamento estético. Por que eu, Daniel Alexandrino, não a utilizo? Porque em alguns casos a espuma de polidocanol pode apresentar hiperpigmentação. O que é isso? Uma alteração na coloração da pele, um escurecimento da pele no trajeto do vaso. E eu particularmente não gosto de correr o risco do meu paciente ficar com alteração de coloração de pele nesse trajeto. Eu utilizo outras substâncias que não causam essa hiperpigmentação. Pergunta se varizes é só na perna. Como eu mencionei, varizes de 85% a 90% das varizes ela acomete membros inferiores. Porém,
essa semana mesmo eu operei uma paciente que tinha doença varicosa, que tem doença varicosa, que está operada e tem também doença hemorroidária, ou seja, tem varizes hemorroidárias. Então, existem veias varicosas em outros locais, no plexo espermático, no esôfago. Pacientes que têm problemas hepáticos no fígado podem apresentar varizes também no esôfago, porque o tratamento é de outra forma, ok? E o tempo da cirurgia, o tempo de repouso. Antigamente, o repouso do pós-operatório era 40 dias. O paciente ficava em repouso, sem mexer as pernas por tempo prolongado. Hoje a gente sabe que não é assim. Hoje o paciente se opera de manhã, vai embora para casa à tarde, à noite. Se o paciente opera à tarde, vai embora no outro dia. Então, assim, o tratamento, a recuperação, o pós-operatório é muito tranquilo, tá? Depende se há retirada da safena ou não, para a gente orientar o pós-operatório. Mas, com 15 dias, o paciente retorna plenamente às atividades. Se essa cirurgia for por laser, o retorno às atividades laborais pode ocorrer até antes disso. Então, o retorno às atividades laborais, o pós-operatório, tem se tornado cada vez mais, digamos assim, mais tranquilo e mais fácil de ser enfrentado, digamos assim. Eu pergunto: sinto muitas dores nas pernas, sinto fisgadas à noite. Uma coisa que o paciente pode fazer é levar os membros, levantar as pernas. Por quê? Porque levantando as pernas, elevando as pernas acima da linha do quadril, ele vai fazer com que haja o retorno do sangue para o coração, diminuindo essa retenção, esse inchaço e favorecendo, diminuindo as dores e favorecendo a evolução desse quadro, tá? É importantíssimo você procurar também um especialista. Por quê? Eu abro um parêntese, porque às vezes esse inchaço, esse edema não é problema varicoso, pode ser uma trombose. E pacientes que têm doença varicosa, o risco de trombose aumenta em 2 vezes, segundo a literatura. Eu não estou dizendo que varize é igual a trombose, estou só dizendo que varizes aumentam em 2 vezes o risco de trombose. Então, edema, inchaço em membros inferiores, é fundamental procurar o especialista para ser avaliado e ver do que se trata, ok? Dor nas pernas, isso é muito importante, certo? Mais alguma pergunta, algum esclarecimento? Eu deixo aqui, foi um prazer a gente poder externar explicar isso aí, essa doença varicosa. Estaremos aqui em outros momentos para poder explicar outros assuntos. A minha clínica chama Clínica Reju, e se alguém tiver interesse em me procurar para a gente poder conversar, para eu poder examinar e poder compartilhar um pouco mais esclarecimento, e se Deus quiser podê-los tratá-los, para mim será um prazer. O telefone é 9915 0919, 9915 0919. Eu atendo no Plano Piloto Asa Sul, em Brasília. Um grande abraço a vocês e eu aguardo na minha clínica para a gente tomar um espumante ou um café. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Um grande abraço.